Não existe uma fórmula mágica para que tudo na vida funcione como imaginamos ou como queremos. Choveu demais no Rio de Janeiro. Na cidade de Brumadinho, são 3 mortes até agora. Moradores ouviram um grande estrondo. Subiu para 241 o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil. Foi o maior desastre ambiental do Brasil. A vida é imprevisível. Sempre nos reserva muitas surpresas, boas e ruins. Sabemos que não é por acaso que estamos aqui. Temos um destino. É nele e na sua palavra que está a verdadeira bússola, onde temos as respostas que nós precisamos. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu para Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Não são acontecimentos que definem quem nós somos, onde estamos ou onde iremos chegar, mas nossa origem. Galera, hoje começa a série 0 Ponto de Origem. Não existe uma fórmula mágica para que tudo na vida funcione como imaginamos ou como queremos. A vida é imprevisível, sempre nos reserva situações boas e às vezes ruins, mas nós temos um destino. Precisamos entender uma coisa: 0 nos levará à nossa origem, não no nosso passado. Porque é em Deus que Ele nos formou e que Ele nos escolheu, como diz em Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu para Ele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Não são acontecimentos que definem quem nós somos, onde estamos ou onde iremos chegar, mas nossa origem. A primeira ministração é a origem e a escolha. Eu vou ler um texto que está em Ruth, capítulo 1, a partir do 1º versículo, diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo sua esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram em Moabe, estabeleceram ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas e que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem 2 filhos e sem marido. Eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, escolha e as emoções. Principalmente na hora da pressão, cuidado com as escolhas. Nem sempre o cenário das nossas vidas é como uma canção. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Nós precisamos ter consciência que iremos passar por momentos complicados. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Eu quero dizer que alguns momentos nós iremos passar, momentos cabulosos, mas você precisa ter consciência, fazer a escolha correta. Foi o que aconteceu com Elimeleque. A Bíblia diz: houve fome na terra e ele não enxergava como resolver. E ele decide sair e ir para outro lugar chamado Moabe. Quando temos situações de pressão, uma das coisas que nos leva a tomar
Decisões e escolhas são as nossas emoções. As emoções são reações do cérebro perante um acontecimento. O cérebro libera hormônios que alteram o estado emocional da pessoa e essas reações, elas são automáticas. Essa pressão para Elimeleque gerou duas situações, medo e ansiedade. O medo é a resposta emocional à ameaça de perigo imediato, real ou percebida, necessária para a luta e fuga. Então, medo leva luta ou fuga. A ansiedade é a antecipação da ameaça futura. Elimeleque, podemos perceber que ele toma uma escolha, uma decisão baseada no medo e na ansiedade. Foge para Moabe para não morrer. Mas quando ele chegou em Moabe, ele morre. O que adiantou? Lembre-se de uma coisa, no momento de pressão, o primeiro que mais fala é a química cerebral. Por isso, respira. Às vezes o medo quer te impulsionar a fugir. Às vezes a ansiedade te paralisa. Respira. Você tem um Deus. Ele é a nossa origem. Você precisa entender que a Bíblia diz, está faltando alguma coisa. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mateus 6, 31 e 32. Não ande ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês estão precisando. Filipenses 4, 6. Esse texto é maravilhoso. Salmo 56, 3. Mas quando eu estiver medo, confiarei no Senhor. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Isaías 41, 10. Não tome só decisões baseadas nas emoções, ok? Segundo, escolha e fragilidade. Olha o que diz o texto em Rute 1,6. Ela decide voltar para Israel, deixando o território de Moabe. Passaram 10 anos. Ela estava sozinha. Seu esposo morreu e os seus filhos. Você sabe quem estava com ela? Suas noras. Mas ela fala o seguinte, eu preciso voltar. Voltar para Belém, porque ela ficou sabendo que Deus havia abençoado Belém. Uma das coisas que nos deixa paralisados é quando a gente precisa tomar a decisão de voltar, mas nós temos vergonha. O que vão pensar, o que vão dizer. Voltar para casa é o mesmo que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz que ele pegou toda a sua herança, seus bens, ele gastou tudo. E a Bíblia diz também que nesse período houve fome. Interessante. De novo fome. De novo fome. A Bíblia diz que ele olhou para aquela situação e ele estava cuidando de porcos, ele viu a comida de porcos e quis comer. E ele fala e declara, o que eu estou fazendo aqui? Ele lembrou que a casa do pai era fartura e ele decide voltar. Se você quiser sair da miséria espiritual, emocional, profissional, precisa reconhecer onde você está e como você está. Só manter uma postura não resolve nada. Nós preferimos, às vezes, viver uma mentira do que reconhecer o estágio que nós estamos. Temos dificuldade de reconhecer que nós somos frágeis e que nós escolhemos errado. Sabe qual é a cura para um doente? Saber que está doente. Sabe como resolver um problema? Tomar decisões. Voltar foi uma escolha difícil, mas necessária. Esse voltar significa humildade, arrependimento, quebrantamento, significa disposição. E ela enxergou uma nova esperança. A Bíblia diz em Apocalipse 2,5, lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Voltar talvez foi a melhor escolha desse capítulo, porque era lá, talvez, o lugar que ela nunca deveria ter saído. Você precisa administrar o que você ganha, você precisa mudar seus hábitos, tenha disciplina, atropele suas vontades equivocadas, tome a decisão, escolha corretamente.
uma escolha correta faz com que a conspiração dos céus venha ao seu favor. Deus quer te abençoar, velho. Então presta atenção. A fragilidade aponta que nós não temos solução em nós mesmos, mas que quando nós estamos longe de Deus, nós somos vulneráveis. Mas uma coisa é certa: quem tem raízes profundas em Deus não teme os ventos fortes. Não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e êxito que obtemos vem de Deus, segundo Coríntios 3:5. O único poder que possuímos vem de Deus. Então, não se afasta dele. Terceiro, escolha e identidade. Não me chame de Noemi, respondeu ela. Me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O que Noemi fez para suas noras não a deixassem? Sogra. As pessoas fazem muito piada com sogra. Eu amo minha sogra. Mas essas noras não queriam deixar Noemi de forma alguma. Não podemos ignorar que Noemi era especial para elas. Mas quando Noemi fala o seguinte para essas noras: eu não tenho mais nada para te oferecer, minhas filhas. Vão embora. Eu não sou velha, não tenho como mais ter filhos. Elas choraram muito. E a Bíblia diz que uma voltou. Mas Ruth fica e ela declara: não me insista. E nós vamos ler esse texto. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, viverei. Seu povo é meu povo e seu Deus é meu Deus. Ruth 1:16. Noemi tinha uma identidade e valores inegociáveis para Ruth. Interessante que Ruth escolhe estar com Noemi, foi a melhor escolha. Sabe por quê? Você sabe qual era um dos deuses dos moabitas? Moloque. Moloque, ele tinha a cabeça de boi e tinha o corpo de homem e no seu ventre uma fornalha onde cada família sacrificava um primogênito. Eu quero dizer que Noemi, ela não escondia que ela tinha um Deus verdadeiro e adorava ele. É como Daniel. Daniel, a Bíblia diz, lá ele estava cativo, mas mesmo assim longe da sua terra. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia e ele orava em direção a Jerusalém. Nós conseguimos perceber que Ruth fala de um Deus de Noemi, é porque ela adorava esse Deus maravilhoso. Noemi tinha identidade e valores inegociáveis. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. A sua escolha sempre irá inspirar outras pessoas. Mas nós ouvimos uma declaração de Noemi. Não me chame de Noemi, mas me de Mara. Noemi significa suave, agradável. Mas Mara significa amarga. Porque ela diz que o Todo-Poderoso fez isso com ela. Você viu nisso da história? Foi Elimeleque que decidiu sair de Belém. Foi Deus que mandou. Mas nós temos, às vezes, a mania de culpar Deus por causa das nossas decisões. Mas mesmo assim, você vê no texto que Deus abençoa Noemi. Sabe por quê? Porque Deus é bom e isso faz parte do seu caráter. Deus não quer o nosso mal. Nós que às vezes fazemos escolhas erradas. A Bíblia diz que os planos que Ele tem para mim e para você é de bem e não de mal. Todo ataque em nossa mente que gera dúvida da identidade e semelhança de imagem e semelhança de Deus são influências satânicas. Foi o que aconteceu com Jesus no deserto. Satanás fala-se com ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és, gerando dúvida, eu quero falar uma coisa para você. As nossas falhas, os nossos pecados, elas nunca vão roubar a nossa identidade, ela consegue só roubar a nossa mentalidade. Mas nós precisamos voltar à nossa origem. Pare de pensar que não tem mais jeito e que seu futuro será amargo, como Noemi pensou. Em Deus, nosso futuro terá uma história de sucesso garantido. Quando Noemi e Ruth chegam em Belém, chegou também a colheita.
Eu quero dizer uma coisa para você. A esperança começa fruto de uma escolha. Em lugar da vergonha que você sofreu, meu povo receberá porção dobrada. Isaías 61, 7. Jesus, em um certo momento, encontrou uma mulher samaritana sozinha. Sabe por quê? Por causa das suas escolhas. Mas ela ouve uma revelação que muda a história dela. Que do seu interior iria fluir rios de água viva. Eu quero dizer que Jesus estava falando, sabe de quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sobre aqueles homens que estavam no tabernáculo orando. E Pedro se levanta e ele fala em uma multidão e muitos se converteram naquele dia. É isso que Deus quer para mim e para você, para que nós não sejamos pessoas guiadas por apenas acontecimentos, mas pessoas espirituais. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:10, a partir do versículo 10, que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, a intenção do coração do Pai, o que ele pensa. E a Bíblia diz que o homem natural, ele só consegue discernir as coisas naturais, mas o espiritual discerne bem a tudo. Cara, que segredo! Quem é espiritual fica de pé num tempo de crise, não foge, mas dá passos corretos e tem uma escolha correta. Como ser alguém espiritual para discernir todas as coisas? E a Bíblia diz que ninguém consegue discerni-lo. É estar conectado com Deus. Quer fazer as coisas corretas? Seja uma pessoa espiritual. Eu quero terminar essa palavra dizendo, não tem jeitinho, não tem mágica, muito menos atalhos. A mudança na sua vida só vai começar quando você parar de dar desculpas e fazer a escolha correta. Nós não temos apenas a capacidade de pensar, de sentir e de se relacionar, mas a maior capacidade, a capacidade de fazer escolha. Você tem essa liberdade? Uma escolha errada pode comprometer o seu futuro e de todos que estão à sua volta. Uma escolha correta visa valores eternos e não temporários. Uma escolha correta pode anular todas as erradas. Uma escolha baseada na visão espiritual é uma escolha privilegiada. Uma escolha correta nunca se afasta do seu Deus. Uma escolha correta começa em Deus. Ele é a nossa origem. Nele temos as respostas que nós precisamos. Até a próxima, galera!